Olá, meu querido irmão e irmã em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo nesse momento. Eu quero nesse vídeo fazer uma reação ao sermão desse final de semana que se passou. Nós estamos na terceira semana desse período após a Epifania. Talvez você tenha assistido o sermão na congregação, na igreja que você congrega. Talvez você não tenha tido essa oportunidade de estar presente. Então, esse momento aqui é para falar sobre alguns dos textos que se fizeram presentes nessa semana. É claro, evidentemente, se você está assistindo esse vídeo e não tem o costume da Igreja Luterana ou da Igreja Católica de ter textos semanalmente, né? Talvez eu possa fazer um outro vídeo aqui para explicar como é que isso funciona, para não me alongar muito nesse. Acontece que durante o calendário do ano da igreja a gente tem alguns textos que já são previamente selecionados para cada final de semana, pensando em um ano, ao longo de todo o ano da igreja, que não começa em janeiro, começa em novembro, a gente traçar e falar de todo o plano da salvação que Deus quis, por meio desse plano da salvação, trazer ela para cada um de nós, você inclusive que está me ouvindo. E isso é bem interessante nesse começo de ano, já terminando janeiro, né? Que a gente consegue olhar para esse período da Epifania e entender essa trajetória, né? Porque há poucos dias atrás nós estávamos no Natal e agora nós já estamos quase no período da Quaresma, né? Já estamos com um pezinho ali próximo à Quaresma. E o período da Epifania é então o que liga esses dois momentos, o Natal e a preparação para a Páscoa, que é a Quaresma. O período da Epifania tem momentos marcantes, como o batismo de Jesus, começa com o batismo de Jesus, que é quase aquilo que a Epifania significa, né? É o momento mais profundo para entender o que a palavra Epifania significa, que é uma revelação ou uma manifestação, algo que vem de fora para nos deixar claro que é aquilo. Essa é a mensagem, esse é o ponto. Na Bíblia, a Epifania é mostrar que Jesus, o Filho de Maria, é também o Filho de Deus ao mesmo tempo. É verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E o batismo é esse momento que isso é revelado, porque a voz do Pai diz para João Batista ou para outras pessoas que de repente ouviram, mas principalmente confirma isso. Jesus é o Filho de Deus que veio para ser o Cordeiro de Deus e que tira os nossos pecados, que tira o pecado do mundo. Eu sei que não é mais período de Natal, apesar de eu não ter tirado a minha árvore aqui improvisada, né? Não improvisado, mas um pensamento da reutilização de alguns materiais. Mas essa semana é como se a gente estivesse voltando ao Natal, porque um dos textos que aparece é o texto de Isaías, capítulo 9. Você pode ler ele todo aí na sua Bíblia, na sua casa. Não vou ler todo o texto, mas o destaque é para os versículos 1 até o versículo 4. Mas por que eu digo que é um texto assim de Natal? Porque lá no versículo 7, não, no versículo 6 e 7 tem aquele famoso versículo de Natal, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, e por aí vai. Então é um texto muito conhecido que a gente usa no período do Natal para entender como é que o Filho de Maria é o prometido, né? O escolhido é o Cristo. Mas o que fica para nós essa semana é o começo desse texto, que os versículos 1 até o versículo 4, onde está falando ali sobre algumas terras que eram desprezadas no período antigo e que essas terras viria então uma grande luz ser manifestada. O povo que andava nas trevas viu resplandecer a sua maravilhosa luz. E essa ideia de uma luz que resplandece não é algo novo dentro do texto bíblico,
é uma ilustração interessante em alguns momentos, mas não só a ilustração, é algo que realmente aconteceu se a gente olha para a criação, lá em Gênesis capítulo 1, onde fala que havia essas trevas e de repente a luz se fez pela palavra de Deus, o Espírito de Deus que pausava, assim, que pairava sobre a face do abismo, né? Então só houve luz por conta de Deus e Deus é luz. E justamente João, o evangelista que conhecia muito bem a Jesus, que cuidou de Maria depois da morte e ressurreição de Jesus, João fala de Jesus, esse verdadeiro homem, sendo o verdadeiro Deus que já estava, que já existia antes de todas as coisas. Afinal de contas, Deus não é algo que é feito em algum momento, Deus é eterno, apesar de Jesus ter nascido como sendo filho de Deus e filho de Maria. Mas Jesus não é temporal, mas é eterno também e que se encarnou. E João olha para Jesus e diz isso, né? Quando todas as coisas foram feitas e houve luz, Jesus já estava lá, ele é o Logos que se fez carne. Então, ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós, a luz que andou entre nós, mas muitos não reconheceram essa luz. Então, a gente começa, dentro desse período da Epifania, já caminhando para a Quaresma, olhando para o início do ministério de Jesus. O que aconteceu no pós-batismo de Jesus? Jesus foi batizado mesmo sem necessitar, porque ele não tinha pecado. Mas era necessário que ele fosse batizado para que a justiça de Deus fosse completa. O que é justiça? O que você entende por justiça? Não é justiça nesse sentido de que algo aqui aconteceu e eu me senti injustiçado. Mas é a justiça que tem que ser feita, afinal de contas, nós é que quebramos essa justiça de Deus. Porque Deus nos criou para que nós fôssemos a sua imagem e semelhança. Para que eu e você fôssemos santos, para que você que está me ouvindo cumprisse todas as coisas que você tem ao longo da sua vida com perfeição. Mas de repente você olha para a sua vida e pode reparar que em alguns momentos você falhou. Em outros momentos você não queria ter falhado, mas falhou. Em outros momentos você pensou coisas ruins, desejou coisas ruins, fez injustiça contra as outras pessoas, mesmo não querendo fazer. Então esse diagnóstico que a gente faz na nossa vida e que é necessário para criar essa humildade de reconhecer que a gente não está num patamar assim de dizer eu sou perfeito. Na verdade a gente é imperfeito. Sendo imperfeitos que fomos criados para ser perfeitos. E cumprir a justiça do Pai é fazer todas as coisas perfeitamente. Perfeitamente para ter a salvação. A gente não consegue fazer isso. Eu, sendo bem claro, eu não consigo fazer isso. Eu não sou perfeito. Então, Jesus fala lá para João Batista, no momento do batismo, dessa justiça que tem que ser feita para trazer de novo aqueles que foram feitos à imagem de Deus para um caminho da perfeição. Só Jesus conseguiria fazer isso de fato, porque ele é ser humano, e se foi um ser humano que pecou, Paulo faz isso. Se foi o primeiro Adão que caiu, então o outro Adão tem que reverter a coisa. O filho da mulher tem que reverter a coisa. Mas que filho é esse? Esse filho é Jesus. E Jesus só consegue fazer isso por ser, então, esse verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Né? A gente tem que olhar Jesus de maneira completa. É difícil entender isso humanamente? Sim. Mas por isso que o Espírito é importante para revelar essas coisas a nós, para criar em nosso coração a fé em acreditar nessas coisas que humanamente é impossível. Então, voltando aqui ao texto, né, nós nos situamos aqui em Mateus capítulo 4, lá no finalzinho do capítulo 4, versículos 12 em diante, em um momento em que o texto nos revela que Jesus fica sabendo, Jesus sabe que João Batista, aquele que lhe batizou e é também o seu primo, e que faz um ministério de revelar, de mostrar para as outras pessoas que elas são pecadoras e a solução está no Cordeiro de Deus,
Então Jesus fica sabendo que João está preso. Isso acontece depois de Jesus ter ido ao deserto, de ter sido tentado, de vencer as tentações, mostrando que a sua humanidade ela é real, né? Porque sente as dores, os sofrimentos, a fome e por aí vai. Mas vence tudo isso pela sua natureza santa e divina. Jesus é servido pelos anjos. Eu não vou entrar muito nos detalhes da tentação, porque esse é um tema de Quaresma. Jesus prevalece sobre as tentações, é servido pelos anjos e volta, né, para as cidades onde começa o seu ministério, numa região que não é tida muito bem pelos judeus daquela época, principalmente aqueles da cidade grande e aqueles da capital, Jerusalém. Jerusalém é uma cidade até hoje, né, é uma cidade adorada, é a cidade santa, né, a cidade que cristãos, muçulmanos e judeus disputam. Também há disputas territoriais e por aí vai. Mas as outras cidades, principalmente as mais distantes, acabam sendo colocadas de lado. Não há nada de interessante, não há nada de importante que venha de Nazaré, por exemplo, da onde Jesus é. Jesus, então, cresceu em Nazaré, uma cidade distante da Galileia, da região da Galileia, e ali na região da Galileia, não em Nazaré, na sua cidade, mas ali na região da Galileia, ele começa seu ministério, inclusive nessas terras de Zebulon e de Naftali, onde, né, não era uma região muito adorada, não tinha muita fama, na verdade tinha uma má fama. Eram terras que muitas vezes eram invadidas porque ficavam ali nas zonas, assim, limites do território de Israel. Os judeus que viviam lá eram tidos até como gentios, foram desprezados. Por isso que lá em Isaías capítulo 9, que você pode estar lendo agora ou pode estar até recorrendo nesse momento para perceber, vai ver que lá fala dessas terras também como sendo assim desprezada até os olhos de Deus em determinado momento. Mas isso é pano para manga de uma outra discussão nesse momento, porque o que nós queremos entender nesse momento é o que esse texto lá de Isaías faz aqui em Mateus. Aqui em Mateus, o evangelista está mostrando o como que Jesus é aquele também que cumpre a justiça do Pai, cumprindo as promessas que foram feitas, cumprindo tudo aquilo que foi falado ao longo dos profetas, ao longo dos textos do Antigo Testamento. E essa também é uma promessa que foi feita. O povo que vivia nas trevas iria ver uma maravilhosa luz, a manifestação da luz. E Jesus é essa luz. Jesus inicia o seu ministério lá, nessas terras abandonadas. Então nós podemos dizer que as pessoas que são colocadas de lado, elas iriam passar a ser mais valorizadas, a ser mais olhadas dentro do ministério de Jesus, e essa é uma verdade. Não porque o objetivo de Jesus é só olhar para as pessoas tidas como fracas. Claro que não. O objetivo de Jesus é salvar a todas as pessoas. Mas Jesus não se importa assim com aparências. Jesus não se importa com quem culturalmente a pessoa passa a ser. Se ela tem um aspecto importante cultural, como um doutor, como Nicodemos, por exemplo, que vem conversar com Jesus, ou se é uma pessoa escanteada, um cego, um paralítico, uma viúva e por aí vai. Não é essa a dinâmica do ministério de Jesus. E essa dinâmica do ministério de Jesus é aquela que ele ensina à sua igreja. A sua igreja deve ser como Jesus, buscar a todas as pessoas, ide por todo o mundo e pregar o evangelho por todas as nações, batizando e ensinando e fazendo discípulos, né? Então, esse é o movimento do ministério de Jesus que contradiz os líderes do seu tempo. Porque as pessoas, principalmente os líderes judeus, fariseus, saduceus, vamos pensar em todos esses grupos religiosos, mestres da lei, eles estavam acostumados a tentarem ser perfeitos e mostrarem às outras pessoas o quanto que elas são perfeitas. E pelo fato delas tentarem cumprir sempre à risca a lei de Deus, se o mandamento diz
para pular, eles pulavam, se a lei judaica diz, principalmente as leis religiosas, dissessem para dar um pulo para o lado, eles dariam esse pulo para o lado e não faziam nada diferente disso. O problema não é observar a lei, mas o problema é na frente, na imagem assim que você passa para as outras pessoas e o quanto que você se torna arrogante por conta disso. Vamos pensar assim, de repente eu sou uma pessoa que eu vou à igreja todo final de semana, eu vou aos estudos bíblicos se tem, eu ajudei a construir a igreja e por aí vai. Beleza, são coisas maravilhosas, são coisas importantes. Mas isso não quer dizer que eu vou ser salvo porque eu vou à igreja todo final de semana, porque eu ajudei a construir a igreja. E nem quer dizer, muito menos quer dizer que eu sou melhor do que aquela outra pessoa que não vai à igreja todo final de semana e não ajudou, evidentemente, a fazer algo dentro da igreja. Isso só quer dizer que o Espírito tem agido em mim de forma que me fez ir para a igreja, me fez entender que é importante estar lá, me fez entender que é importante eu ler a palavra, ir ao estudo bíblico, que o Espírito de Deus agiu em nós de forma que nós ofertamos para a construção da igreja, seja por dinheiro, seja com esforço e por aí vai, tá? Porque a salvação não depende de nós, depende de Cristo. E Cristo o fez. Né? Todo aquele que crê em nome de Jesus é salvo por conta de Jesus e não por conta dele mesmo. Essa obra não pertence a nós, mas essa obra depende a Cristo, que cumpriu essa justiça do Pai. Isso é tão interessante porque aqui em Mateus mostra, no capítulo 4, mostra que Jesus vai aos lugares escanteados, busca as pessoas que eram colocadas de lado, mas que não fica só ali, mas ele vem ao encontro daquelas também que se sentem nessa arrogância de dizer, não, eu sou bom, eu sou o melhor, eu sou aquele que faz e por aí vai. Jesus também vem ao encontro de todas essas pessoas justamente para quebrar esse paradigma e para mostrar que Deus está acima de qualquer pessoa e é Deus que vem ao nosso encontro fazer essa obra da salvação. Ele, inclusive, inicia o seu ministério com a mesma pregação de João Batista. Jesus inicia o seu ministério com a mesma pregação de João Batista. Lá no versículo 17 desse capítulo 4, Jesus diz, arrependam-se porque porque está próximo o reino dos céus. Estou usando a NAA, nova tradução, nova Almeida atualizada, né? NAA aqui para referenciar o texto bíblico. Jesus inicia o seu ministério com a mesma pregação, mostrando que o arrependimento é algo importante, é algo que continua na nossa vida. Nós fomos salvos, mas nós fomos batizados. Mas isso não quer dizer que eu não peque mais. Isso não quer dizer que não haja perigos, porque nós continuamos a ser tentados, seja pelo diabo, seja pelo mundo, ou seja pela nossa própria carne. Nosso desejo que cada vez mais as coisas que estão ao nosso redor nos dão prazer, nos dão conforto, nos dão comodidade, nos dão o sentimento de que, não, eu não preciso de Deus, eu já tenho tudo. Arrependa-se, porque o reino dos céus está próximo. Então, as coisas que nos faz deixar Deus de lado, elas são perigosas. E, aliás, quando a gente pensa em ídolos, que é o primeiro mandamento, ídolos não é só pensar em um falso Deus, né? Criar uma coisa, né? Eu vou pegar esse meu... esqueci o nome que fala, né? Mas esse monumento pequeno aqui, esqueci o nome nesse momento, mas eu vou pegar esse daqui e vou fazer dele o meu Deus. Não é só isso, mas tudo aquilo, qualquer coisa que eu dou mais atenção, que eu louvo mais, que eu adoro mais, ou seja, que eu coloco no centro do meu coração, acima do que Deus é, ou que Deus deveria ser em meu coração, então eu faço disso um ídolo. Eu posso fazer das minhas ações o meu ídolo. Será que esse cumprir a lei que os fariseus, mestres da lei, esses judeus daquele tempo, será que esse cumprir a lei não estava se tornando uma questão de idolatria para eles?
Porque eles pensavam que eles poderiam ser salvos ou já estar salvos pelo cumprimento, quando na verdade a gente sempre falha, seja por pensamentos, palavras e ações, e quando a gente coloca um irmão abaixo de nós, quando a gente despreza uma pessoa só por seja região, seja cor, seja enfim, nível de financeiro, bom, olha o erro que a gente está cometendo, porque nós fomos criados para servir, para ajudar, para combater de fato essas coisas. Na verdade, nós fomos criados para servir perfeitamente. E agora que nós fomos chamados em Cristo, nós somos chamados a combater todas essas coisas a partir do Espírito que continua mostrando a nós essa lei para nos quebrantar, nos fazer voltar a Deus. Quando a gente percebe aquilo que a gente faz, é que essa pregação de Jesus, ela já se fez valer na nossa vida. Arrependa-se. E eu percebo que eu sou falho e eu preciso de arrependimento. E Jesus vem ao nosso encontro e diz: seus pecados são perdoados, a partir do arrependimento. Então, arrependimento não é só eu sei que eu estou errado, mas eu vou continuar nisso. Não, arrependimento é aquilo que me faz realmente ter essa constrição no meu coração, será que eu vou ser salvo? Será que essa dúvida, esse peso que causa em nosso coração depois de perceber as falhas, isso é o que nos leva ao arrependimento. Porque o arrependimento também nos chama a uma mudança de comportamento. Então você percebe que essa primeira pregação aqui de Jesus é uma pregação amorosa, por exemplo. Não é um chamado à mudança de comportamento no sentido de que eu estou falando aqui, pisando na sua ferida para mostrar que você está errado. Muito pelo contrário. É alguém que com muito amor, com muita compaixão, olha para as outras pessoas, os seus irmãos, a partir do próprio sangue, isso eu estou falando de Jesus, entende que por meio dele, por meio do próprio Cristo, essas outras pessoas serão trazidas de voltas para Deus. E essa pregação precisa ser feita. Então, quando a gente olha para o nosso irmão e vê que ele está cometendo algum erro, ou quando o Espírito Santo vem a nós e faz com que a gente perceba que nós estamos cometendo erro, isso é compaixão, isso é amor. Porque quer nos chamar de volta para os braços de Deus, nos chamar de volta para a igreja, para repensar e principalmente perceber que a salvação não está em nós, está em Cristo. E Ele perdoa não por nós mesmos, mas Ele perdoa porque Ele é amoroso e Ele é misericordioso. Então aqui estão alguns dos pensamentos, algumas das ideias desse final de semana, dessa semana, que tem ainda 1 Coríntios, capítulo 1, dos versículos 10 a 18, também como texto, mas isso muda um pouquinho a temática do que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando do início ministerial de Jesus, e também tem o texto de dos Salmos, Salmo 27, versículos 1 até o versículo 14, como base para essa semana, um Salmo de Davi, também nessa mesma pegada do Salmo 23, que fala sobre esse clamor, que fala também de repente entender que Deus é aquele que pode nos tirar até de uma situação de perigo extremo, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, Deus está comigo, Então o Salmo 27 se assemelha nesse sentido da confiança extrema em Deus, E é essa confiança que nós devemos ter em Deus à medida que Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que é a temática aqui que nós estamos entendendo como conexão de Isaías capítulo 9, dos versículos 1 a 4, e aqui Mateus capítulo 4, dos versículos 12 até o final. Poderíamos falar de diversas outras coisas. Esse texto também fala de Jesus indo ao encontro de 4 discípulos. Eu farei de vocês pescadores de gente. Poderíamos falar sobre as curas, essas outras coisas que Jesus realizava, mas ficamos aqui com essa inversão das coisas. Porque se nós antes não éramos merecedores da graça de Deus e continuamos a não ser merecedores da graça de Deus, a inversão se faz que
Ainda que nós não tenhamos nada a oferecer, Deus veio a nós e nos tornou seus filhos por meio de Cristo Jesus, que continua vindo, continua falando, olha, não olhe demais para si mesmo, olhe para mim, olhe para a cruz. Então, meus queridos irmãos, espero que essas palavras aqui, sei que já foram aqui 25 minutos, mas você tem a opção de colocar 2x, né, para assistir um pouquinho mais rápido. Espero que essas palavras ajudem vocês, tenham ajudado vocês assim também na reflexão sobre esses textos essa semana, né? Um pouco de Natal, um pouco de Quaresma e o meio termo entre os momentos. E de repente coloquem aí nos comentários de vocês algo que vocês não entenderam muito bem, ou se vocês querem ver mais vídeos como esse, né, explicando um pouco, refletindo o sermão do final de semana, ou dessa semana, né, da semana que estivermos durante o período litúrgico, temática que vocês gostariam de ouvir aqui deste pastor que vos fala, pastor Richarles Andrade Choma, tá bom? Um abraço para vocês, curtem, compartilhem, enfim, todas aquelas coisas que vocês já ouvem em outros canais, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um abraço.